Olá, tudo bem? Nós falamos muito sobre a rotina para as crianças com autismo, não é verdade? Mas você sabia que a rotina também é muito importante para crianças com TDAH? Pois é, a rotina para quem tem TDAH é de suma importância. E sabe por quê? Porque é preciso que essas crianças mantenham foco, mantenham organização, atenção, concentração, consiga fazer um melhor planejamento do seu dia, né, das coisas que lhes são importantes. Precisa fazer um planejamento até para a realização das suas atividades e dentre outros fatores, principalmente para o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Então, por que nós devemos manter rotina para crianças com TDAH? Vamos lá. Primeiro, essa criança vai ter uma produtividade muito maior. Ter uma rotina bem estabelecida, bem clara e sucinta é simplesmente fundamental para que toda criança consiga realizar o seu objetivo, o seu propósito, tanto na escola quanto em casa, certo? Então, com essa rotina bem estabelecida, as demandas dessa criança vão ser bem mais produtivas e elas vão ser bem mais, como é que eu posso dizer? Elas vão ser realizadas de uma maneira muito mais bem feitas. Quando se há uma rotina, uma criança com TDAH tem um maior comprometimento em realizar essas tarefas. Então, a rotina contribui para a criança não esqueça o compromisso que lhe é tão importante. Como, por exemplo, não esquecer de ir ao curso ou à escola, entregar um trabalho na escola, levar o livro necessário para aquele dia na escola. E até mesmo a fazer alguma coisa em casa, né? Afazeres domésticos, coisas do dia a dia, né? Então, a rotina faz com que ele tenha esse comprometimento, certo? A rotina diminui consideravelmente o estresse, tanto em relação à criança quanto em relação à família dessa criança. O TDAH muitas vezes pode ocasionar alguns conflitos no ambiente familiar. E por quê? Porque não há uma rotina, uma rotina bem estabelecida e com isso não há a realização de tarefas que são importantes. Então, muitas vezes a família se estressa com a criança com TDAH por ela não ter realizado determinadas tarefas que são fáceis de serem cumpridas e que ela deveria ter feito. Então, quando há uma rotina, há uma diminuição desses conflitos e há a realização das tarefas. Quando há uma rotina, há um aumento considerável também na concentração e na atenção. Quando, por exemplo, uma criança com TDAH tem uma boa noite de sono, elas conseguem se concentrar mais e manter uma atenção muito maior em atividades propostas. Ela consegue realizar de uma maneira mais efetiva as demandas recebidas. Então, para que a criança tenha uma melhora na sua concentração e na sua atenção, é de suma importância que ela tenha um horário fixo para dormir. Essa rotina do sono é muito importante, certo? Outro fator que também melhora bastante a atenção, certo? É o planejamento do tempo. Ter uma rotina faz com que haja uma contribuição também muito considerável, também muito importante, no planejamento das realizações das suas atividades do dia a dia. Então, quando tem uma rotina, há um planejamento. Quando se tem uma rotina, se tem um melhor aproveitamento do seu tempo, de todo o seu dia. Então, a criança consegue aproveitar muito melhor o seu dia, aprender muito mais, fazer muito mais coisas, muito mais atividades. Então, a rotina é de fundamental importância. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre crianças com TDAH, mas a rotina é fundamental para qualquer criança, seja típica ou seja atípica. Tudo que eu mencionei serve para uma criança típica também, tá certo? Então,
não apenas uma criança com TDAH, mas uma criança típica também precisa de uma rotina. E quem é que deve garantir a realização dessa rotina? A família. A família é a parte, vamos dizer assim, substancial para a realização dessa rotina. A família precisa contribuir para que a criança consiga manter essa rotina. E como? Pode fazer quadro de atenção, quadro de rotina, pode fazer premiação, desde que essa premiação não seja algo constante, certo? Não deve haver constantemente essa troca, tá? Então, eu só vou dormir cedo porque eu vou ganhar chocolate amanhã. Eu só vou lavar a louça porque no final de semana eu vou ao cinema. Então, não deve ser sempre assim, mas de vez em quando você dá uma recompensa, é bacana, é motivador. Quem não gosta de ser compensado, não é verdade? Então, gente, quem tem TDAH tem uma característica marcante que é o esquecimento, tá? A pessoa não faz de propósito, certo? É uma característica do seu neurodesenvolvimento. Então, a rotina faz com que haja uma maior concentração, com que haja um melhor planejamento do seu dia, tá? E como eu disse, a família é a peça-chave, é a peça fundamental para que essa rotina seja cumprida, tá certo? Para que as demandas sejam dadas de formas adequadas, curtas, de acordo com a faixa etária da criança, ou seja, já se sabe que a criança é capaz de realizar determinadas atividades. E reforço positivo. Sempre reforço positivo. Valorize cada passo que a sua criança der. Valorize cada progresso. Valorize cada ação da sua criança. Isso é fundamental para aumentar sua autoestima, para aumentar a vontade de acertar nas tarefas, de realizar da forma mais correta possível qualquer atividade que lhe seja demandada. Então, sempre usando a psicologia positiva. Muito bem, parabéns, obrigada, você me ajudou muito. Então, palavras de gratidão, é maravilhoso para quem tem TDAH, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilha para que mais pessoas conheçam sobre o TDAH. E se você quiser receber mais vídeos, aciona o sininho que você vai receber as notificações, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.